Bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Vamos hoje falar de seguros. São convidados desta edição o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, José Almassa, e também Rui Lamartinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Agradeço aos dois a vossa presença. Professora, começo por lhe perguntar, a crise tem afetado o setor segurador em Portugal? Bem, em primeiro lugar, agradecer, portanto, esta abertura para virmos falar aqui sobre seguros, porque é raro falar de seguros neste país na televisão, portanto, aproveito uma oportunidade para isso. Por outro lado, cumprimentar o nosso bastonário, não é? Portanto, que já foi presidente do Instituto de Seguros, portanto, é também um conhecedor há muitos anos do setor. É um conhecedor do setor. Pronto, olha, em relação à pergunta da crise, é evidente que a crise não deixou de afetar o setor, especialmente nos últimos 2 anos. Portanto, não com a intensidade que se verificou em outros setores, nomeadamente no setor bancário, portanto, no setor financeiro, nós fazemos parte do setor financeiro também, mas esse aí foi onde a crise se fez mais sentir. E o efeito da crise no setor, e quando falamos do setor segurador, eu gosto de fazer sempre a distinção entre 2 subsetores, que têm características totalmente diferentes. Portanto, uma é o subsetor no ramo vida e o outro é o subsetor nos ramos não vida, ou os ditos reais, não é? Ora, no ramo vida, verificou-se nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos depois da crise do subprime, uma queda do negócio do ramo vida, derivado, portanto, ao fim e ao cabo, como efeito sistémico da crise bancária, onde o interesse que os bancos tinham até determinado momento em fazer produtos financeiros e canalizar esses produtos financeiros através das companhias de seguros, deixaram de o fazer porque, por questões de desalavancagem da banca, viram-se obrigados a canalizar, portanto, as poupanças dos seus clientes para depósitos bancários para cumprir com os rácios dos tiers 1 e tudo isso, não é? No ramo não vida, houve uma queda também, portanto, mas não muito. Digamos assim, está muito associado também àquilo que é a atividade económica no dia-a-dia. Claro, portanto, o ramo não vida está diretamente relacionado. Se nós que sabemos um bocadinho de estatística, estabelecemos uma relação entre a variação da economia, o crescimento da economia, ou o decrescimento da economia e o crescimento dos prémios e o decrescimento dos prémios, há uma relação direta, uma regressão linear perfeita no ramo não vida. O que é que, mesmo assim, a redução que se verificou, por exemplo, no último ano, o ramo não vida teve uma queda de 3%. Portanto, tendo em conta a crise em que o país vive e, portanto, o efeito que existe sobre a economia real, 3% de queda, para mim até foi, portanto, no último ano 2012, que é o que estou-me a referir, não é? Até foi um número bastante aceitável, não é? Portanto, é evidente que isso tem reflexo principalmente em 2 ramos. No ramo acidentes de trabalho e no ramo automóvel. Mas no seu conjunto, posso dizer que, apesar da crise, e é isto que é importante que se transmita e que seja vinculado a esta ideia, apesar destas reduções do volume de negócios, estamos a falar de um setor altamente solvente. Portanto, é um setor onde, nessa matéria, a crise não entrou. Portanto, ou seja, devido às suas características próprias de ser um setor onde o seu negócio é um negócio de longo prazo, onde os seus investimentos, portanto, as aplicações dos seus ativos, são feitas a longo prazo. O que permitiu, mesmo durante este período de crise, as companhias manterem as suas carteiras de ativos, que estamos a falar de carteiras à volta de 50 mil milhões de euros, manter as suas carteiras e manter, portanto, a solvência das seguradoras. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, para final deste ano, portanto, estima-se, portanto, um índice de solvência, ou seja, a cobertura dos ativos para responsabilidades que as companhias têm, perto de quase dos 300%, o que, portanto, é uma coisa notável num período em que o país está em crise e, portanto, o setor segurador nessa matéria, em termos da garantia dos segurados e dos sinistrados, portanto, que beneficiam do setor, não está em risco, isso não existe, porque as companhias estão sólidas e o setor sólido. Ainda que havendo crise e havendo desemprego, havendo empresas a fechar, não é? Portanto, significa que há menos massa, teoricamente, haveria menos massa salarial a segurar, não é? Só que os últimos indicadores que temos
Eu recordo que nos últimos 3 anos, não tenho os dados de 2012, mas até 2011, a massa salarial no acidente de trabalho tem-se mantido mais ou menos estável, ao contrário que seria expectável. Portanto, e o que é que explica essa manutenção face a um aumento do desemprego, nomeadamente, e até uma redução da população ativa? Portanto, tem a ver em setores, há determinados setores onde isso aconteceu e outros não, e portanto a média acabou por compensar. Portanto, o volume de capitais seguros, nos últimos anos anda à volta de 46 mil milhões de euros. E o que se tem verificado é que ele tem vindo a ser constantes. Há uma variação pequena de 2010 para 2011. Devemos ver agora para 12. A construção, para as obras públicas. Pois, a 12 é que não se sabe, não é? Mas de 10 para 2011 houve uma redução de 3%, 4%, em termos de capitais seguros. Portanto, não foi relevante. Se esta situação se mantiver a prazo, pode danificar a própria equilíbrio das contas das seguradoras? Uma das preocupações que nós, portanto, que eu tenho como supervisor, portanto, relativamente a qualquer um dos ramos, não é que as seguradoras trabalhem com margens técnicas positivas e que, porque se a margem técnica continuar a ser negativa, isso vai ter efeito naturalmente na solvência da companhia. Portanto, se o resultado for negativo, os acionistas vão ter que pôr dinheiro para a companhia se manter a funcionar. Ora, nesse sentido, e dentro de uma política de atuação construtiva e de colaboração com as seguradoras e com a própria Associação Portuguesa de Seguradores, que eu faço questão de manter e desenvolver e aprofundar, eu já dei indicações, portanto, à minha equipa de supervisão e já falei com os principais responsáveis das seguradoras do ramo acidentes de trabalho, de que nós vamos fazer ações inspectivas no sentido de corrigir estas deficiências em termos de funcionamento do mercado. O que significa que alguns preços têm que ser revistos em alta. Portanto, vamos ter que corrigir. As companhias não podem competir pelo preço, porque uma das características que o setor segurador tem é a segurança. E, portanto, temos sido um setor seguro, resistimos, portanto, a estas crises todas passadas, o setor não foi afetado nessa matéria, em termos da sua estabilidade, e, portanto, como supervisor, não vamos permitir que, aventuras em alguns ramos que conduzam a resultados negativos e, portanto, vamos atuar sobre isso. Das iniciativas que nós já tomamos no sentido de inspecionar, acompanhar aquilo que se passa no ramo de acidentes de trabalho, que tem havido por parte dos responsáveis das seguradoras, com quem eu falei, portanto, antes de fazer o contacto escrito, houve da parte deles uma abertura total e completa e colaborativa no sentido de colaboração, no sentido de tão sensíveis a este problema também e acham e entenderam. Conhecem as contas, obviamente. Conhecem as contas e entenderam e compreenderam perfeitamente a medida que nós tomamos no sentido de atuar nessa matéria e, portanto, estão receptivos e estão de acordo com que se atue dentro desta linha de orientação, que é não permitir que as companhias apresentem resultados técnicos negativos. Se este cálculo que seja um problema importante que o ISP tem em vista, a questão da fraude, trabalhando com as seguradoras? Porque é uma preocupação, como disse o Sr. Bastonário, portanto é uma preocupação que todo o setor tem, controlar a fraude. Mas como ele disse bem, as seguradoras têm-se ainda a preparar e, portanto, há um conjunto de fraudes que são praticadas tanto no automóvel como no acidente de trabalho, portanto, e noutros ramos, até no incêndio, no multirriscos. Há coisas que já estão tipificadas, portanto, qualquer segurador já sabe. Ora, isso também, o que os seguradores têm, que está preparados no combate à fraude, é mais na inovação. Nas novas formas de fraude. Na inovação que é gerada na fraude. E, portanto, aí a atenção tem que ser apontada e direcionada para isso. É evidente que nós, portanto, na parte da supervisão, queremos que o mercado, e dentro da parte que nos diz respeito da análise comportamental, isso é uma das preocupações nossas, não é? Porque nós queremos que o mercado funcione de uma forma eficiente, em que, portanto, na relação preço, portanto, qualidade do serviço e do serviço prestado, que as coisas que funcionem. Portanto, é evidente que a fraude acaba por distorcer, portanto, esse mercado, digamos, um mercado regulado, mas um mercado justo, que é isso que nós queremos que funcione. Muitas vezes isso acontece no setor automóvel, quando olhamos para a conta e vemos que nos últimos anos não tivemos nenhum acidente,
eventualmente podemos sentir alguma injustiça. Da análise que tem do Instituto de Seguros de Portugal, que é obviamente uma análise de supervisor importante, parece-lhe que há justiça na determinação dos prémios do setor automóvel, nomeadamente? Eu acho que sim. Justiça neste caso, ou seja, na relação entre sinistralidade e valor pago. Vamos ver, temos que ir à origem do que é o seguro, não é? Portanto, a característica própria do conceito de seguro reside na mutualização do risco. Quer dizer, vamos pagar todos, não é? Vamos pagar todos, diminuímos o valor a pagar para que alguns que têm sinistros beneficiem, não é? Portanto, isto é próprio, isto é a essência do seguro, não é? Portanto, quando são feitos os cálculos, é evidente que o Rui Pedro Batista nunca teve nenhum acidente e diz, eu estou a pagar para os outros que têm acidentes, não é? Agora, é evidente que há outras situações que, daqueles que são sinistrados, têm sinistros recorrentes, não é? Em que as companhias aí têm todo o direito por condições diferentes, não é? Portanto, e podem recusar sinistros. E podem recusar sinistros, podem recusar os segurados. Clientes. Nesse caso, recusar esses clientes e não os aceitar. Porque é lógico, porque alguns desses podem indiciar, quando eles são repetitivos, pode haver até situações de fraude. Portanto, e o setor sabe isso perfeitamente, não é? Agora, que a essência do seguro é a mutualização do risco, é essa. Portanto, há uns que têm que pagar para os outros. Mas o que é certo é que, se não houvesse seguro, cada um tinha que assumir o seu risco, a sua parte. A verdade é que não se sabe quando é que um dia pode ter um sinistro. E depois seria muito mais caro se tivesse que assumir esse risco. Eventualmente, quando olhamos para o setor dos seguros, podemos pensar que não há uma grande força do setor em Portugal, do ponto de vista daquilo que é a compra de seguros por parte dos portugueses, mas um dado parece-me interessante: o peso dos seguros no PIB nos mercados emergentes anda em termos de 3%, nos mercados desenvolvidos 8,7%, em 2011 em Portugal 6,8%, mas em 2010 9,5%, ou seja, acima daquilo que é o peso nos países desenvolvidos. Há esse impacto forte no PIB da economia nacional por parte do setor segurador? Portanto, o setor segurador tem um peso enorme, portanto, muito grande na economia. Mas esse indicador, portanto, esse rácio, que é aquilo que se chama o índice de penetração, não é, dos seguros na economia, em 2010 teve um valor muito superior e depois caiu em 2011 e em 2012 naturalmente também. Porquê? Porque houve aqui um deslocamento daquilo que já falámos há pouco, de produtos financeiros que estavam feitos no setor segurador e regressaram à banca. Okay? E teve a ver também com o resgate em massa de PPRs com depósitos a prazo nos bancos e também dos fundos de pensões da banca, porque é bom que nós nos esqueçamos, quando estamos a falar do setor segurador, falamos do setor segurador e fundos de pensões. E aqui não nos podemos esquecer da operação de passagem do fundo de pensões da banca. De 6 mil milhões que passou do setor segurador, não é? Portanto, para a Segurança Social, para a Caixa Geral de Apresentações, uma parte, não é? E, portanto, fez com que, no ano de 2011, tenha caído, não é? Tinha havido uma queda, portanto, desse índice de penetração. Mas é bom que, relativamente ao peso da economia, que nós não esqueçamos que o papel que o setor desempenha na economia, em vários aspectos. Como investidor institucional, portanto, não nos esqueçamos que o setor gera ativos à volta de 50 mil milhões de euros. E esse dinheiro tem que ser colocado na economia mais para o rentabilizar. 14, este ano até subiu, os fundos de pensões no ano passado cresceram, portanto, são mais de 14 mil milhões de ativos, portanto estamos a falar 50, 60, portanto, quase perto de 70 mil milhões de euros, que se fizermos as contas são cerca de 40% do PIB. E, portanto, o setor, desta forma, contribui para o desenvolvimento da economia. Como? Contribui através da aplicação desses dinheiros no longo prazo, e é um grande investidor de dívida, seja pública, seja privada. Portanto, na pública ajuda a equilibrar as contas públicas e na privada ajuda ao desenvolvimento económico das empresas privadas, portanto, a sustentar o financiamento das empresas privadas. E, por outro lado, ainda dentro na economia, não nos limitando só ao rácio, é bom não esquecer que o setor segurador, apesar destes movimentos todos que tem havido de crise económica, é um setor que é um criador, um gerador de emprego. Portanto, o nível de emprego no setor segurador tem-se mantido constante, não tem havido desemprego no setor segurador. E se nós pensarmos no emprego direto e no indireto, então os números são coisas astronómicas. Repare, o setor tem à volta, que ocupa diretamente à volta de 12 mil pessoas a trabalhar no setor.
tem, como distribuidores, portanto, agentes, tem cerca de 24 mil. Tem cerca de 100 corretores. Se pensarmos que os corretores têm também os seus empregados, portanto, é um emprego indireto. Se pensarmos que os próprios mediadores, alguns, têm os seus empregados. Se pensarmos, por outro lado ainda, na importância na economia, não só nos seus canais de distribuição, que é o que eu estava agora a falar, mas também através dos serviços, por exemplo, de saúde com quem trabalha. Portanto, já viu os hospitais onde o setor segurador recorre e o emprego que dá nos hospitais. O emprego e a riqueza que gera através dos serviços que compra nos hospitais. Se pensarmos nas oficinas também, que também trabalham para o setor segurador. Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. É convidado desta edição José Almassa, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, sempre com a presença também do bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho. Professor José Almassa, como é que está a questão da Solvência 2? Havia 2015 como data indicativa, como é que está este processo? Está a resvalar, portanto, já não é 2015, portanto já será 2016, no entanto, está-se a prever, portanto, vamos lá ver. A solvência devia ser transposta para o direito português até 30 de junho deste ano. Neste momento, se nada for feito a nível da União Europeia, portanto, a nível da Europa, nós temos de transpor a diretiva. Ainda que haja aspectos da diretiva que não podem funcionar, porque ela está ligada à diretiva do Omnibus 2, que também tem que ser alterada. No entanto, posso dizer que no caso de português, no caso do setor segurador em Portugal, ainda que a diretiva não seja transposta até 30 de junho, que nós já vimos a praticar alguns dos aspectos, algumas das recomendações que estão preconizadas na diretiva de Solvência 2. Muito bem. Quando estamos a falar de Solvência 2, o que é que estamos a falar e, sobretudo, que impacto é que vai ter nas seguradoras em Portugal? Tem impacto. A Solvência 2 tem 3 pilares, não é? Portanto, nós já estamos a atuar na base do pilar 2 e do pilar 3, que tem a ver com a governação das companhias, tem a ver com a gestão do risco e com o controle interno, portanto, é um dos aspectos. Também tem a ver com a parte da gestão das reclamações, portanto, da parte comportamental e na relação com o cliente. Tem a ver também com todo o normativo da publicidade, portanto, com o normativo da publicidade. E, portanto, é isto que nós, em termos de instituto, porque nós fazemos isto, podem perguntar assim, então, mas já estão a fazer isto, se isso ainda não está, mas, portanto, o que é certo é que isto, em termos do funcionamento do mercado, nós estamos num período intermédio. Estamos a praticar uma parte da Solvência 1 e já estamos a pôr em prática coisas da Solvência 2, aspectos da Solvência 2. Ninguém tem dúvidas em todo o setor e o mercado deu resposta a isso, e, portanto, todo o setor deu resposta a isso através dos estudos do impacto da aplicação que foram feitos vários estudos de impacto, e o setor respondeu sim e está à espera que avance. É evidente que há aqui problemas em termos das companhias mais pequenas, se têm uma estrutura interna que possa responder a isto ou não, mas pode-se arranjar aqui um passo intermédio. Mas isto, porque é que isto foi possível fazer, que é essa questão que eu gostava de salientar. Foi possível transpor parte dessas regras, dessas normas apontadas na Solvência 2, porque nós, o Instituto, faz parte das organizações europeias, normalmente a EIOPA, que é o órgão de coordenação do setor segurador e fundos de pensões na Europa, e temos equipas de trabalho, fazem parte em comitês, fazem parte em grupos de trabalho, portanto, eu pessoalmente faço parte do board, e nós mantemos uma dedicação muito grande, portanto, a esses tipos de trabalho. Como é que Portugal compara com os restantes países, com os restantes mercados? Pois é, fruto do quadro técnico que nós temos, portanto, temos um quadro técnico no Instituto de alta valia, portanto, um quadro técnico invejável. Eu estou muito satisfeito com a equipa técnica que tenho dentro do Instituto, o que me permite que nós, em termos comparativos com os outros países da União Europeia, nós estamos na primeira linha. E temos
técnicos do Instituto que estão a coordenar equipas, grupos de trabalho a nível da IOPA, portanto, dessa entidade europeia de coordenação e de regulação do setor. É possível ter uma ideia de quando, de facto, é que essa data vai ser talvez, neste momento houve uma reunião ainda há 15 dias, portanto, em Frankfurt, onde esse tema foi debatido, e uma das questões que se põe portanto, onde está o representante da Comissão para o setor segurador, e ele foi, digamos, como que inventivado, não é? Portanto, a fazer pressão junto até do Parlamento para que isto fosse aprovado e fosse feito neste momento, fosse criado um Quick Fix 2, que é, ou seja, portanto, será uma orientação interna a fixar um prazo para que a diretiva seja transposta. Portanto, o 30 de junho estamos a ver que é impossível, porque há coisas que estão conjugadas com a diretiva Omnibus 2 e, portanto, não faria sentido estar a fazer tudo ao mesmo tempo sem a outra estar aprovada. Portanto, há que esperar o que é que se passa com o Omnibus 2. Agora, que para o setor, portanto, e para o Instituto, nós iremos desenvolver, portanto, todas as demarches no sentido de que grande parte das orientações da Solvência 2 sejam postas em prática, porque é bom para o setor. Para vermos que nós estamos sempre na crista da onda. Neste momento iniciámos já o estudo dos LTGA, portanto, os Long Times Guarantees. Portanto, vamos lançar, portanto, a nível nacional, uma coisa que foi aprovada, portanto, na Associação Europeia, na IOPA, há pouco tempo, e nós já vamos pôr em prática o estudo, e, portanto, eu estou convencido também, à semelhança dos quadros, dos KIS 5, 1, 2, 3, 4, 5, do impacto da introdução da solvência nas companhias, que teve uma adesão notável de 98%, 99%. Por parte das seguradoras portuguesas. As seguradoras colaboraram sempre. Colaboraram, ao contrário de em outros países em que a colaboração, a nossa vizinha Espanha, há 50% colaborou nesses estudos de impacto. Nós lançámos a semana passada, portanto, este estudo de impacto das long term garantias, das garantias de longo prazo, e eu estou convencido que a resposta por parte das seguradoras vai ser, portanto, vai ser na mesma linha do que se passou com a solvência, pelo interesse que isto tem, portanto, que isto tem. Isto é um dos pontos também da Solvência 2 que nós já estamos a avançar com ele. Portanto, não esperamos que venha o Quick Fix a alterar a data da transposição da diretiva, mas, portanto, nós já estamos a praticá-lo. Professor José Almassa, apela agora mais à sua profissão de professor e de estudioso do setor segurador há muitos anos, do que propriamente presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Vimos várias fases nas relações entre banca e seguros, muito próximas, mais distantes. Como é que acha que no futuro esta relação entre banca e seguros vai desenvolver-se? Não em Portugal, mas obviamente são fenómenos mais globais. Sim, a relação banca e seguros, eu escrevi aqui há uns anos um artigo, banca e seguros amigos para sempre, que era amigos para sempre, que aí já estava a resposta, já tínhamos a resposta lá. E ainda mantém essa capacidade de amizade entre os dois setores. Portanto, não, há uma complementaridade, eu entendo, isto é o fenómeno que se chamou da banca assurance, não é? Portanto, se aproveitou em determinada altura, portanto, estes movimentos entre a relação entre a banca e os seguros. Eu penso que é salutar que exista. Agora, o existir, mas com certas regras, com regras, o que tem que ser vindo a verificar até agora. Agora, tem que existir, portanto, em alguns aspectos, digamos, como que uma maior independência por parte das seguradoras em relação, portanto, ao negócio bancário. Porquê? O que é que se passou há 2 anos? Porque é que o ramo vida caiu 38%? Exatamente porque a política bancária foi no sentido de captar depósitos e, portanto, resgatar, portanto, todos esses produtos que tinha de cariz financeiro porque lhes interessava. Portanto, é bom que essa relação se mantenha, mas que se salvaguarde, portanto, essa independência do setor segurador em relação ao setor bancário. Terminamos sempre esta Comissão Executiva das segundas-feiras com a proposta de uma leitura. O Rui Helena Martinho não podia ser melhor adequada e melhor escolhida. É exatamente um relatório sobre o setor segurador. Saiu agora e penso que é importante vê-lo. Eu penso que, além de estar em papel, também está no site do próprio Instituto e, portanto, quem esteja a estudar, a fazer teses, a fazer trabalhos ou pretenda ter curiosidade sobre quais são os riscos do setor segurador, encontrará aí muitos elementos de valia. Muito bem. Está disponível no site do ISP, ou do Instituto de Seguros de Portugal, em isp.pt, para ser descarregado. Há também uma tentativa de ser pedagógico naquilo que é transmitir a mensagem por parte do Instituto de Seguros.
Nós, portanto, uma das políticas, das orientações que eu quero incutir no Instituto é que, portanto, tenha um papel de pedagogia em todas as áreas, ok? Portanto, há um aspecto importante que, e como já aqui falámos, ainda existe uma falta de cultura seguradora. Portanto, dentro das iniciativas que nós vamos fazer, no âmbito dos 30 anos do Instituto, que o Instituto faz agora 30 anos, vamos fazer um ciclo de seminários durante um por mês até junho. E esse ciclo de seminários vai exatamente apontar no sentido de se criar uma maior cultura seguradora. E, portanto, vamos entrar nessa parte da pedagogia e da formação da cultura seguradora neste país. Muito bem, estamos em cima do nosso tempo. Sr. José Almassa, deixe-me agradecer-lhe a presença nesta Comissão Executiva. Rui Martinha, é sempre um imenso gosto de contar com a sua presença. Fica por aqui a Comissão Executiva, regressa amanhã. Aproveite este dia.